Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade moderna onde a ordem e a hierarquia policial reinam supremas, o jovem policial Paul Mercier personifica perfeitamente o abuso de poder que um uniforme pode conferir. Com apenas 25 anos, ele já adotou a atitude de quem se considera acima da lei, escondendo sua inexperiência por trás de uma fachada de arrogância. Impulsivo e provocador, ele caminha pelas ruas com uma confiança exacerbada, como se seu distintivo fosse uma armadura infalível, um escudo contra críticas e um privilégio que lhe permite cruzar alegremente os limites da ética e da moralidade. Paul, nutrido por um sistema que privilegia a obediência, segue em detrimento da empatia e do discernimento, sente-se invencível. Convencido de que suas ações, mesmo as mais questionáveis, permanecerão sem consequências, ele se deleita em uma postura de autoridade absoluta. Não hesita em interpretar as leis a seu favor, mostrando-se intransigente com cidadãos que considera inferiores, muitas vezes por motivos arbitrários ou preconceituosos. Cada interação se torna uma oportunidade para ele lembrar a todos que detêm o poder, às vezes descaradamente, muitas vezes em desafio aos princípios fundamentais de justiça e respeito. Em sua mente, intimidação é melhor do que explicação, e forçar o silêncio é mais rápido do que construir um diálogo. Sua juventude e imaturidade apenas intensificam esse comportamento, levando-o a confundir respeito com medo, autoridade com dominância. Em Paul, o poder do uniforme se mistura perigosamente com uma personalidade que busca validação, criando um coquetel explosivo de arrogância e fragilidade emocional. Um dia, num posto de controle de trânsito, Paul Mercier decide parar um carro que lhe chama a atenção. A placa é reservada a oficiais de alto escalão, um detalhe que imediatamente lhe desperta suspeitas. Lá dentro, ele descobre uma mulher negra ao volante, vestida com sobriedade, mas com uma presença inegável. Isso não o impede de avaliá-la com um olhar tingido de desprezo. A motorista, Capitã Amélie Doucouré, não é uma mulher comum. Policial de alta patente, ela retorna de uma reunião confidencial relacionada a uma importante investigação nacional. Embora trajando trajes civis por descrição, cada detalhe de seu comportamento reflete a confiança e a autoridade adquiridas ao longo de seus anos de serviço. No entanto, para Mercier, a cor de sua pele e sua posição ao volante de um veículo da empresa são suficientes para despertar suspeitas e preconceitos. Num tom condescendente e mal disfarçado, ele se dirige a ela, ignorando os sinais de sua estatura profissional. Estas placas são reservadas para pessoas importantes. Explique-me por que você dirige este veículo, diz ele, num tom que revela mais sua rebeldia do que o rigor profissional que afirma personificar. Amélie, imperturbável, sustenta o olhar dele com frieza controlada. Com um gesto comedido, ela tira da bolsa um distintivo oficial com seu nome e título. Capitã Amélie Doucouré. Investigação Nacional, ela anuncia com voz firme, mas calma, entregando a identificação a Mercier. Mas em vez de recuar, Mercier, fiel à sua impulsividade, persiste no interrogatório, parecendo buscar um pretexto para justificar seu comportamento. E um distintivo pode ser falsificado, ele retruca, cruzando os braços com uma arrogância mal contida. Que prova eu tenho de que você é quem diz ser? Amélie, sentindo a humilhação iminente, permanece estoica. Por trás de seus olhos calmos, uma tempestade se forma. Mas Mercier, cego por sua arrogância e preconceitos, recusa-se categoricamente a verificar os documentos de identidade que Amélie Doucouré lhe apresenta. Irritado, ele afasta o distintivo que ela ainda segura como se não tivesse valor. Determinado a afirmar sua autoridade a todo custo, ele a ataca verbalmente, elevando a voz para melhor afirmar seu suposto poder. Suas palavras tornam-se cada vez mais agressivas e ele desliza insidiosamente para insinuações racistas. É engraçado, vocês como vocês, sempre encontram uma desculpa para explicar coisas obscuras, diz ele com um sorriso irônico. Este carro não é seu, admita. Sabemos muito bem que esse tipo de placa não é feita para, bem entende? O sangue de Amélie ferve, mas ela permanece impassível, acostumada a esse tipo de provocação. No entanto, cada palavra de Mercier é uma lâmina afiada, atacando-a não apenas como indivíduo, mas também como uma mulher negra que ocupa uma posição que ele considera inconcebível para ela. Assumindo uma postura ainda mais autoritária, ele bate a mão no teto do carro, como se quisesse fortalecer seu controle sobre a situação. Saia do veículo imediatamente, ele ordena bruscamente, como se estivesse falando com um criminoso. Como ela não reage, ele acrescenta, quase gritando, é uma ordem. Senão vou levá-la para a delegacia por insubordinação e obstrução.
Amélie, aparentemente calma como sempre, discretamente cerra os punhos para conter a raiva. Ela sabe que qualquer reação impulsiva pode ser usada contra ela, e se recusa a lhe dar esse prazer. Agente Mercier, ela começa com uma voz calma, mas firme, o senhor está ultrapassando os limites do seu dever. Peço-lhe uma última vez que verifique minhas credenciais e me permita passar, ou serei forçada a relatar oficialmente este incidente. Mas Mercier, surdo à razão, zomba, e sua arrogância atinge novos patamares. Ah, você quer me denunciar? Para quem? Acredite, senhora, você não tem ideia de com quem está lidando. Aqui, quem decide sou eu, não você. O que ele não sabe é que Amélie, especialista em gestão de crises, já assumiu a liderança. Com alguns movimentos discretos, ela enviou uma mensagem urgente ao marido, Marc Lemoine, diretor da Polícia Nacional. Um homem respeitado e temido em todos os círculos de poder. O conteúdo da mensagem, conciso mas explícito, não deixa espaço para ambiguidades. Incidente no posto de controle. Agente hostil. Intervenção imediata necessária. Sua experiência lhe ensinou que em situações tensas a chave está na antecipação e na coleta metódica de informações. Ciente de que o sistema que protege agentes como Mercier também pode, nas mãos de especialistas, responsabilizá-los, Amélie mantém a calma. Ela sabe que cada minuto que passa aproxima a chegada de Marc e seus colegas, que em breve transformarão esse equilíbrio de poder. Enquanto Mercier, inchado de orgulho, prossegue seu monólogo repleto de ameaças, somando arrogância à arrogância, ela permanece impassível. Seus olhos, no entanto, analisam cada detalhe, o tom de sua voz, os tiques nervosos em seus gestos, as palavras que ele escolhe e as que omite. Ela percebe interiormente como ele abusa de sua autoridade, dirigindo-se a ela com condescendência e desprezo. Mas por trás de sua aparente serenidade, Amélie já trama uma estratégia. Em um escritório próximo, Marc, impecavelmente uniformizado, recebe a mensagem em seu telefone seguro. Em uma fração de segundo, seu rosto normalmente sereno se endurece. Preparem uma equipe e ordena firmemente ao seu assistente. No caminho, disca rapidamente. Quero um relatório completo sobre este policial Mercier em 5 minutos. Todas as reclamações, toda a má conduta, tudo. Marc não é apenas um homem de poder, é um homem de ação. E a ideia de que alguém ousaria atacar Amélie desperta nele uma raiva fria e implacável. Poucos minutos depois, um carro sem identificação chega silenciosamente ao local, deslizando pelas sombras com precisão calculada. Sua chegada passa despercebida por Mercier, excessivamente preocupado com seu autoproclamado papel de figura de autoridade incontestável. Assim que o veículo para, um segundo, com vidros escuros, estaciona logo atrás. As portas se abrem em um silêncio quase cerimonial. 2 homens de terno escuro saem com seu andar confiante e expressões graves deixando poucas dúvidas quanto ao seu status. Sua presença exala uma aura de poder e controle. Então surge um terceiro homem. Ele sai lentamente como se saboreasse cada segundo do momento que o aguarda. Uniformizado impecavelmente, com as decorações brilhantes em seu peito refletindo os flashes de luz, ele personifica a autoridade suprema. Seu rosto sombrio e porte altivo aumentam a impressão de poder que ele exala. Marc Lemoine está lá, ele mesmo. Seu olhar, frio e penetrante, corta o espaço como uma lâmina, carregado de uma raiva silenciosa, mas implacável. O silêncio que acompanha sua aparição é quase opressivo. Uma onda palpável de tensão se espalha, atingindo todos os presentes. Amélie, ainda sentada, endireita-se ligeiramente mantendo o rosto calmo e sereno. Mas em seus olhos brilha uma sutil satisfação. Ela sabe que a situação está prestes a mudar, e desta vez, a seu favor. Mercier, até então inconsciente da magnitude do que acabará de provocar, finalmente se virou ao ouvir os passos pesados e determinados que se aproximavam. Ao ver Marc Lemoine cercado por seus homens, seu rosto congelou e em seguida se decompôs lentamente. Tentou desajeitadamente se endireitar, adotar uma postura de autoridade, mas sua confiança vacilou sob a intensidade do olhar do oficial de alta patente. Agente Mercier, começa Marc Lemoine com uma voz gélida, cada palavra cortando o silêncio como uma guilhotina. Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? O peso dessas poucas palavras é suficiente para esmagar qualquer tentativa de justificativa. Mercier abre a boca para falar, mas apenas gaguejamentos incoerentes escapam. A confiança arrogante que o habitava alguns momentos antes desmorona como um castelo de cartas sob o olhar penetrante de Lemoine. Amélie, percebendo a oportunidade perfeita, sai calmamente do carro, seus movimentos medidos contrastando com a crescente comoção ao seu redor. Seu traje impecável e porte elegante contribuem para a impressão de autoridade que ela exala.
Em sua mão ela segura seu distintivo, que brande com serena confiança, como prova inegável de sua identidade e posição. Dando alguns passos à frente, ela se dirige diretamente ao marido. Sua voz é firme e calma, mas marcada por uma cortesia controlada que amplifica o impacto de suas palavras. Mark, esse policial não só se recusou a verificar minha identidade, como também ameaçou me levar para a delegacia. Ele fez comentários que eu descreveria como, no mínimo, discriminatórios. Ela pronuncia essas palavras com uma precisão gélida, cada sílaba ressoando como uma martelada no silêncio pesado que se instalou. A atmosfera já tensa parece congelar ainda mais. Mark Lemoine vira lentamente a cabeça para Mercier, com o olhar duro como aço. Sua postura imponente e seu silêncio controlado bastam para aumentar a tensão. Mercier, por outro lado, fica ainda mais pálido, como se o peso dos acontecimentos tivesse caído repentinamente sobre ele. Seus ombros caem imperceptivelmente, seu olhar busca em vão uma fuga do ambiente fechado e opressivo do posto de controle. Os segundos se arrastaram, cada momento aumentando o desconforto do policial. Finalmente Mark Lemoine quebrou o silêncio com uma voz fria e cortante. Agente Mercier, ele começa, ponderando cada palavra, você justificará suas ações imediatamente. E acredite, cada palavra que você disser será cuidadosamente registrada. Seu tom não deixa espaço para discussão. Ele não levanta a voz, mas a autoridade que exala é avassaladora. Mercier tenta gaguejar uma resposta, mas suas palavras se perdem em uma mistura de confusão e medo. Ele gagueja desculpas desajeitadas, tentando justificar seu comportamento, mas nada do que diz parece amenizar a gravidade da situação. Amélie, ainda ereta e digna, observa a cena com silenciosa satisfação. Ela não precisa dizer mais nada. Sua confiança em Mark é total, e ela sabe que este assunto será tratado com o rigor que merece. Mas além da satisfação pessoal, ela está determinada a que este incidente sirva de lição, não apenas para Mercier, mas para todos aqueles que pensam que podem abusar de sua posição sem sofrer as consequências. Mark, sem tirar os olhos de Mercier, gesticula para um dos homens de terno escuro. Ele se aproxima, caderno na mão, pronto para registrar cada detalhe. Senhor Mercier, seu comportamento hoje é inaceitável. O senhor será dispensado de suas funções enquanto aguarda uma investigação completa. E acredite, essa investigação será minuciosa. Acrescenta Mark com frieza implacável. Mercier, agora lívido, baixa os olhos, incapaz de encarar o olhar penetrante de seu superior. A sala cai em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo rangido de sua própria cadeira enquanto ele tenta desajeitadamente se sentar, como se isso pudesse torná-lo menos chamativo. Amélie, por sua vez, vira-se ligeiramente deixando Mark concluir a cena. Seus movimentos são sutis, mas carregados de significado, como se ela estivesse discretamente se afastando, ciente de que seu papel já foi desempenhado com implacável eficiência. Ela observa Mark com um olhar penetrante, quase uma última piscadela tácita para a justiça que ela ativou. Em sua mente uma certeza predomina. Esta não é apenas uma vitória pessoal, é uma mensagem muito mais ampla. Não é simplesmente o triunfo de um confronto individual, mas o lembrete inabalável de que em um mundo onde alguns se consideram intocáveis, a justiça não tem barreiras e ninguém, independentemente de sua posição, pode escapar da responsabilidade por seus atos. Ela sabe que neste preciso momento, não é apenas Mercier que se confronta com o rigor da autoridade. É todo um sistema que se reajusta. Um equilíbrio restaurado à sombra de decisões que nem sempre são vistas, mas que moldam verdades invisíveis. Ela pensa nos outros, aqueles que, como Mercier, abusam do poder, aqueles que pensam que podem se esconder atrás de distintivos, uniformes ou privilégios. Ela sabe que hoje não é apenas o policial Mercier que deve ser responsabilizado, mas toda uma estrutura cega que precisa entender que nenhum ato de discriminação ou abuso de poder jamais ficará sem resposta. Ela olha para Mark, e naquele olhar trocado há mais do que simples confiança no marido. Há o reconhecimento de um homem que personifica a justiça que ela defende. Há uma troca tácita entre eles, como um pacto silencioso que compartilham há anos. Não importa os obstáculos, preconceitos ou injustiças que surjam, eles sempre enfrentarão a verdade. Esta não é uma vitória pessoal ou política. É mais um passo em direção a um mundo onde a justiça e o respeito pelos indivíduos, independentemente de seu status ou identidade, prevalecem sobre a arrogância e a discriminação. Nesta cena de poder, Amélie não busca glória nem reconhecimento. Ela sabe que o que importa está nas sutilezas da ação, naqueles momentos silenciosos em que as verdades emergem, mudando o curso dos acontecimentos para sempre. Mas esta certeza vive dentro dela,
Esta não é apenas uma mensagem para Mercier. É uma mensagem para todos aqueles que se acreditam protegidos por sua posição, por seu status. Ninguém está acima da lei. E hoje essa lição foi transmitida com uma autoridade silenciosa, mas inabalável.